Porque assim, a gente está falando o médium que é um médium de desobsessão. Acabei molhando aqui, hein, Fael? Isso aí, Isso aí é... no cantinho, ó. Isso é de praxe, tem que tirar aqui. O médium que é desobsessão, ele trabalha com energias diferentes. Ele vai trabalhar, por exemplo, com uma umbanda, ou até mesmo com espiritismo, questões mais voltadas para ajudar os outros em doação de energia. O que ele precisa fazer? Ele precisa olhar para as principais referências que deram certo, qual é o estilo de vida. Exatamente, a média. E até o Divaldo, né, que desencarnou aí recentemente. Recentemente. Ele tinha uma visão também de uma alimentação variada e tudo mais. Então, eu acho que é super importante isso. E aí, pegando esse gancho, ainda falando sobre o trabalho dos chakras e a projeção astral, qual é a sua opinião e os principais equívocos que você encontra de pessoas que buscam a projeção astral por escapismo ou um monte de gente, curiosidade também, e o trabalho dos chakras? Olha, também. Você tem um monte de gente diferente interessada em saídas do corpo. Você vai ter gente séria que quer pesquisar. Você vai ter gente séria que notou ali uma abertura para um despertar da consciência. O outro que está tendo saídas do corpo não entendia, precisa pesquisar para entender o que está rolando. Você tem todo esse lado bom. Mas você tem, por outro lado, gente querendo usar a saída do corpo para escapar da dureza do mundo físico, escapismo. Gente fanática por projeção astral. É o projeciólatra. Ele pratica algo chamado projetiolatria, que é o fanatismo, a adoração só pela projeção, como se fosse a única coisa que presta no universo inteiro. Então, existe muita gente que procura esses temas e que não está crescendo com esses temas, Fael. Só está vendo como fenômeno parapsíquico ou como fuga e não tem retorno, crescimento. Eu sempre aconselho todo mundo, observe as pessoas que falam de saídas do corpo na internet, dão palestra e curso, vê se os olhos dela brilham quando ela fala aquilo, vê se ela tem paixão por aquilo. Fael, você não pode ser só uma informação no intelecto, você tem que ter a prática disso no teu coração e na atitude. Você vê um monte de gente falando de saída do corpo, o olhar apagado, você vê que ela é teórica no assunto, ou ela está numa brincadeirinha mística. Se você pegar alguém que gosta do tema, você vai ver ênfase, firmeza, a pessoa não sabe tudo, ninguém sabe tudo, mas você vai ver uma média firme no que a pessoa está falando, paixão, responsabilidade, e dá para ver claramente quem ama esse tipo de assunto. Eu conheci pessoas que amavam esse tipo de assunto, né? Várias delas que eu admirei, aprendi, e hoje eu também estou trabalhando, tentando passar um pouco dessa paixão. Na área de saída do corpo, só conhecimento teórico não vai adiantar. Você precisa ter amor por aquilo que você está estudando. E esse ponto é fundamental porque hoje a gente tem uma separação, né? O que é, por exemplo, metafísico, vamos dizer, holístico, essas classificações que a gente tem, e o científico, né? Mas houve uma vez uma abordagem do Valdo Vieira sobre a questão de um experimento para comprovação da projeção astral. Esse experimento, você que está na área há tanto tempo, ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo, tá? E muitas das coisas que o Valdo pensava naquela época, na época, década de 80, ele usava como baliza a parapsicologia. Depois ele foi criando a própria nomenclatura dele dentro da chamada projeciologia e depois conscienciologia, tá? E foi vertendo por outro caminho, porque o próprio Valdo percebeu. A ciência humana reflete o nível de consciência da humanidade atual. A maioria não quer provar nada, cara. Eu tive convites para fazer teste em laboratório, só que o pessoal não queria provar nada, queria desprovar, estavam totalmente contra. Eu percebia claramente uma canalice na tentativa de bloquear e esterilizar o que você estava fazendo. Mas eu não sou contra pesquisa nenhuma. E eu acho que esse é um caminho para frente. Mas observa a humanidade como está hoje, alguém que está saindo do corpo, se ele depender de comprovação científica para a saída do corpo dele, está lascado, né? Do jeito que a ciência é hoje e o nível de consciência dos humanos que trabalham com ciência. Agora, a ciência tirou a gente da ignorância, da barbárie, das fogueiras da Inquisição, melhorou a saúde, medicamentos, infraestrutura, tudo isso, mas não melhorou a parte emocional, cara. Isso aí é fato, sendo que o próprio cientista está cheio de craque emocional para trabalhar em si mesmo. Então, não dá para pegar a ciência como verdade absoluta, mas dá para pegar a ciência equilibrada com a parte espiritual e tentar encaixar e equilibrar ambas dentro da tua maneira de ser, que não vai ser como o pessoal da ciência acha que deve ser, num reducionismo mental enorme,
não admitindo nada além dos cânones científicos de um planeta desse tamanho no meio do infinito. Imagina se a ciência dos homens da Terra sabe tudo. Agora, é claro, alguém que está tendo uma experiência real não pode depender do aval da ciência dos homens materialistas, como é hoje, para validar uma experiência espiritual. Mas, a partir de séculos à frente, esse tipo de estudo vai para a universidade, vai avançar. Mas, no estágio que a gente está, dá uma olhada no mundo como está, cara. Tá? E alguém que vive uma experiência espiritual tem que pesquisar ciência, tem que pesquisar um monte de coisa e desenvolver sua segurança. O aval tem que ser o discernimento da própria pessoa. Antigamente, hoje a gente tem internet, ainda bem que a gente tem, porque deu voz a muitas pessoas, né, o teu trabalho, mas antigamente eu percebo, até no teu caso, você foi 2 vezes no Jô Soares, eu já vi matérias do Valdo Vieira no Faustão, né, eram programas populares em canal aberto. Hoje em dia a gente não vê mais isso, parece que houve um fechamento. O canal que se abriu é o da internet, né, principalmente do YouTube, é onde a televisão, inclusive, está sofrendo com isso, né, em geral, porque o YouTube abriu uma possibilidade que nunca houve. Então, na internet, no YouTube, você acha muito conteúdo. O lance é filtra tudo, porque esses conteúdos têm de tudo, desde coisa legal até coisa que não bate. E assim, a internet hoje ela possibilita muita coisa. E a gente ouve muito o termo revolução espiritualista, né, contemporânea. Você acha que nós estamos passando por um momento onde as pessoas estão inseridas num aspecto revolucionário? Não, eu acho que a abertura que a internet possibilitou ajudou a dar um boom de acesso a conhecimentos que antes eram mais limitados dentro da área espírita, esotérica, yogi. Simplesmente, agora observa, no meio desse bolo todo de gente que entrou, quantos estão despertando realmente? Boa parte está buscando conteúdo místico, supérfluo, e não aprofunda, porque ainda vigora aquela velha lei hermética, semelhante atrai semelhante. Quem for profundo vai aprofundar. Quem não for, mesmo com a abertura toda, não vai aprofundar, vai ficar girando levianamente em cima sem aprofundar. Fael, observa a abertura que a internet deu para conteúdos espirituais, principalmente depois da pandemia, mas quantos realmente estão despertando um conteúdo melhor para vencer o medo da morte, para vencer a si mesmo, para melhorar a própria energia, para ampliar a consciência. Veja a quantidade de gente que acessa e dá uma olhada o quão pouco você tem um resultado efetivo. A abertura trouxe muita gente olhando, mas nem tanto despertando. E eu vejo também dentro da espiritualidade outra coisa que eu acredito que é a utilidade pública. Muitas pessoas, elas falam, olha, vai acontecer tal coisa, eu estou prevendo que vai acontecer. Não dizem onde, não falam quando, não evitam. Indústria do medo na internet. Eu detesto isso. Só tem gente que é caçanda de catástrofe. Eu não gosto de nada disso. Você não morre, ponto. Se der um terremoto, não quero saber, ninguém morre. Passa para o lado de lá e continua vivo. Por que as pessoas têm medo dessa? Mas as pessoas têm medo de diabo, velho do saco embaixo da cama, medo de si mesma. Elas vão ter medo de outras coisas também, né? E aí vão ser manipuladas por isso. Às vezes, aí o que eu vejo que me deixa às vezes chateado? A pessoa fala assim, não, mas eu não falei que ia acontecer, parece que fica feliz, né? Na verdade, a pessoa fica feliz com a tragédia anunciada. Cara, nós estamos no plano físico, de vez em quando dá terremoto, de vez em quando tem pandemia, peste negra na Europa, 100 anos atrás gripe espanhola, recentemente a pandemia. Você está no plano físico sujeito a muitas coisas. Então, alguém fazer uma profecia disso ou daquilo me parece redundante. Está encarnado, rodou, dançou, você está sujeito a uma série de coisas. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho melhor, tipo, Fael, desperta. Vai rolar um terremoto? Não sei. Desperta hoje. O que vier amanhã você traça, se você tiver melhor. Então, investe em você e não numa profecia de terror para amanhã. Eu acho que são arautos da destruição e isso é um tipo de obsessão coletiva, na minha opinião. Perfeito. E assim, lógico que a gente não pode tirar também o trabalho de pessoas sérias, sensitivas, que falam, tô pegando uma atmosfera e tal, né? Mas aí a gente sabe como diferenciar isso, né? A gente falou sobre esses principais livros que as pessoas elas vão poder ir atrás, né? Vou colocar uma lista aqui no primeiro comentário fixado. Você pode colocar aqui também todas as questões que muitas vezes podem ter ficado em aberto, porque em outras possibilidades, assim como eu peguei vários ganchos e coloquei aqui de pessoas que tinham dúvidas, eu posso colocar novamente.
Mas vamos caprichar no like e no compartilhamento, porque assim chega em mais pessoas e a gente amplia as possibilidades. Vamos verificar se estamos inscritos aqui, né, pessoal? Se o sininho está ativo. O Wagner está aqui no Brasil agora, mas eu sei que ele vai ter uma rodada ainda de viagens. E eu gostaria que você falasse brevemente, né? Você teve algumas experiências fora do país. Qual foi a tua percepção em relação aos conhecimentos que muitas vezes as pessoas estão ávidas por receberem, né? Que não estão aqui no Brasil e que muitas pessoas estão e às vezes não aproveitam. E quais são as próximas possibilidades de trabalho, né? Olha, Fael, nós estamos muito ricos espiritualmente aqui no Brasil pela abundância de abertura e possibilidades. Eu viajo bastante, essa abertura não existe em outros locais. Os brasileiros que estão fora do país, que frequentavam um grupo aqui ou ali, têm uma dificuldade enorme de encontrar correlações assim. Na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa, você pega países como a França ou a Bélgica, onde eu vou de vez em quando, você tem um ceticismo enorme. As próprias igrejas cristãs estão vazias, dentro do materialismo histórico, parte da Alemanha também, mas é claro, vai ter, toda regra tem exceção, vai ter gente lá que pesquisa, mas não é a média da sociedade. Aqui no Brasil você tem muita opção, um centro espírita ali, um grupo de umbanda ali, um grupo teosófico, um grupo ocultista, você tem um monte de possibilidades. Por exemplo, lá em Londres, onde eu vou agora em junho, você tem muita coisa de um espiritualismo mais antigo, coisas de teosofia mais clássicas, ocultismo, astrologia, que são áreas ótimas, mas a parte mais espiritualista, como tem no Brasil, não acontece. Inclusive lá em Londres, eu vou estar no Psych College Studies, dando uma palestra lá para 80 pessoas que são pesquisadores sérios, para você ter uma ideia, os lugares onde eu vou. E aí, uma das coisas que me foi pedido para falar é sobre a parte ética, porque lá na Inglaterra, você vê a gente assim, olha, saia do corpo para melhorar seus negócios, saia do corpo para ter aquela grande ideia. Você não tem aquele comprometimento espiritual que você tem em autores aqui do Brasil. Sai do corpo, você sabe que tem uma espiritualidade e tal. Me pediram para falar muito da parte ética, dessa parte espiritualista. Não tem, cara. É claro, não estou generalizando, vai ter exceção à regra, mas na maior parte das vezes é o que eu encontro. Os brasileiros se juntam muito nos eventos que eu vou, porque não tem tanta informação assim aberta. Nós estamos muito bem nessa parte. Materialmente, o Brasil é uma zona, mas pelo menos a nível espiritual a opção é maior. E esse ponto aí, que sair do corpo, o cara vai. Agora, aonde vão levar ele para aprender isso? Exatamente. Né? Também me mandaram um conteúdo da Inglaterra. Saia do corpo e vá para uma rave extrafísica, vá para se divertir. Você tem uma ideia da qualidade desse tipo de informação numa outra cultura. Eu estou indo lá para tentar passar uma outra maneira de olhar, não doutrinária. Eu não tenho linha definida, não sigo religião nenhuma, mas para passar uma responsabilidade ética na saída do corpo, para aproveitar a possibilidade, para despertar a consciência, fazer algo a mais. É super importante isso. E assim, eu sei que você foi para o Japão, muitas pessoas que tiveram experiências no Japão, exemplo do Márcio também, que morou lá, né? Uhum. E outras pessoas que elas relatam um cenário peculiar. Sim. Uma faca de dois gumes ali. Sim. O que você captou de diferente nessa sua experiência? Olha, o Japão materialmente é muito organizado, o povo japonês é muito trabalhador, muito organizado, isso é admirável no povo japonês, né? Em contrapartida, você encontra uma atmosfera um pouco triste. O japonês ele é mais recolhido, tá? Nas próprias relações entre as pessoas é um pouco mais reservada, e existe lá algumas coisas que às vezes não são divulgadas. O cara vai, atropela 7 crianças na escola. Por que você fez isso? Eu queria sentir uma emoção diferente, não tem motivo. Coisa de louco, né? Existe também uma cultura de bastidores, de suicídio, cara. Isso vem desde a época cultural de samurais. É o único lugar que tem uma montanha que você pode subir lá e se jogar e ninguém interfere. E tem coisas mais escabrosas na internet. Grupos que trabalham com ideias autodestrutivas, estimulando outros a não viver. E isso é um tema muito polêmico. Então, uma sociedade materialmente desenvolvida, só que emocionalmente, espiritualmente, um pouco mais, e você vê um certo peso no ar. E cada lugar tem sua maravilha e o seu lugar de coisa ruim. O Brasil também tem, Estados Unidos tem, todo lugar tem. Mas eu notei isso, materialmente muito organizada.
mas emocionalmente, espiritualmente, há uma coisa cinzenta, triste no ar. Nossa, né? Muita gente comenta sobre isso e acho que pelo Não padrão só sou eu histórico, que né? comento, muita gente comenta isso também. Os contextos históricos também, É né? histórico e sem julgamento algum. O Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas, levando em conta que o Japão era extremamente imperialista e expansionista antes da Segunda Guerra. Tanto que os japoneses eram odiados na Coreia, na China, por causa de coisas que o exército japonês fez de estupro com mulheres. Isso é história, não é crítica. E é uma outra época, não são os dias de hoje. E o que acontece? Estava explicando lá para meus amigos. 2 bombas atômicas, evento único aqui na Terra, as duas em 2 cidades japonesas. Você vai falar, a cidade recupera, a natureza recupera, mas o trauma emocional ele pode persistir extrafisicamente por muito tempo, e com um agravante. Quando as pessoas estudam história ou pensam em Hiroshima e Nagasaki, as formas mentais delas vão na direção das 2 cidades e da atmosfera do Japão. Então, o medo de uma hecatombe atômica no inconsciente coletivo vai todo para lá onde ocorreu aquilo. Então, isso deixa o ambiente pesado, radioativo mentalmente, espiritualmente, se é que eu posso dizer assim. Esse tipo de coisa eu nunca vi ninguém falar, de que a humanidade hoje, quando olha para lá, isso é um trauma da humanidade, não é do Japão, mas só que as formas mentais vão para lá criando um bojo que acaba atrapalhando. Eu tenho amigos médicos que foram em Hiroshima e quase saíram correndo, sentiram coisa, mas já não é da bomba, é do entorno psíquico, né? Então, são coisas. Agora, eu adorei conhecer o Japão, muito organizado, conheci lojas de discos lá maravilhosas, achei a sociedade deles extremamente, o povo japonês muito educado, eu admiro muito o povo japonês, estou contando esse outro lado, que não apenas eu falo, assim como o Brasil também tem outro lado, que alguém de fora vai falar, e eu não sou pachequista, nem patriotada, estamos falando de universo, mundo, nosso planeta, Estados Unidos já fui, tem um monte de coisa, Europa também, e façam o melhor possível, né? Cada sociedade tem seu valor e tem o outro lado, às vezes, que não é tão fantástico assim, isso em todo lugar. E você também foi bem recebido pelos amparadores de lá, né? Olha, tive muita proteção na viagem no Japão, por causa das atividades que eu fui fazer lá de palestras, né? Agradeço muito lá os mentores, vi várias coisas, contei no meu programa de rádio alguns relatos, né, sobre isso. O pessoal entra lá no programa Viagem Espiritual, no meu canal do YouTube, fica tudo lá. Os últimos programas estou relatando várias experiências no Japão.